A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Mais um dia, mais um estudo desse estudo bíblico 6 Passos para Deus. E hoje nós vamos, na bênção de Deus, aprender sobre o terceiro passo, que é Jesus e o plano para salvar a humanidade. Nesse terceiro passo nós vamos aprender muito sobre a palavra e sobre o Salvador, que também nos tem dado a palavra diária. Ele é o pão da vida. Mas antes precisamos fazer uma oração. Te convido a fechar os olhos, se você puder, e vamos fazer essa oração para entender um pouco sobre a palavra. Pai querido, em nome de Jesus, estamos no terceiro passo, precisamos da sua direção. Então abençoe, por favor, esse estudo. Direcione, nos ensine, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. E a introdução desse estudo diz assim: Jesus, quem é ele? Foi apenas um profeta, um homem de Deus? Quem é Jesus? Muitas perguntas permeiam a vida do ser humano. A palavra diz isso sobre Jesus. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Quando a Bíblia relata sobre Jesus dessa forma, podemos simplesmente observar o poder e a autoridade de Jesus aqui na terra, lembrando que o ser humano pecou e estava fora da vida, e então veio Jesus e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E agora vamos para ver o que tem para a gente nos esperando no terceiro passo. Vamos agora ver essa primeira pergunta, e a pergunta ela é muito linda: quem é Jesus? Nós vamos ver a resposta dessa pergunta lá em Mateus capítulo 16, verso 15 e 16, que diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, verso 15 e 16. Então a resposta para a primeira pergunta é: quem é Jesus? O Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Nós vimos ali que o próprio Pedro, ele diz isso pelo Espírito e não pela carne. E Jesus realmente ele é o Filho de Deus. A segunda pergunta: Jesus era chamado por qual outro nome na Bíblia? Nós vemos que ele era chamado por Emanuel, o Cristo. Mas veja só que interessante, para que a gente entenda já a pergunta 3. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Então qual era o outro nome que Jesus também era chamado na Bíblia? Jesus também era chamado de palavra. Ele era chamado de palavra. E nessa terceira pergunta, a gente realmente liga uma com a outra, conecta com a pergunta 2. E Jesus estava no início de tudo? Como nós podemos saber se Jesus estava no início de todas as coisas? Realmente lá no livro de João, capítulo 1, verso 1, Evangelho de João. No princípio, aquele que é a palavra, como é Jesus, ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus estava no início, porque ele é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus estava no início de tudo? Sim, ele estava, porque ele é a palavra. A palavra foi que deu vida a tudo. Na pergunta 4, nós vamos fazer uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais sensível, porque nós precisamos entender qual era a autoridade de Cristo. Então essa pergunta: qual era na época, não hoje, lá na época, ele andando em terra, a autoridade de Jesus? Vamos dar uma olhada no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, verso 27. Lendo o comecinho de novo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então, mesmo aqui na terra, a autoridade de Jesus, ela era total. Mesmo ele andando em terra aqui, não ainda com esse corpo modificado, transformado, Jesus já tinha total autoridade. E se o pecado entrou no mundo por um homem, como que ele poderia sair? Você vê por que a gente está entendendo que Jesus é a palavra?
Olha só que lindo. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12 e depois o verso 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, verso 12 e verso 21. E a resposta para essa pergunta, se o pecado entrou no mundo por um homem, como ele poderia sair? A gente tem a resposta somente por Jesus Cristo. O pecado entrou por um homem, somente por um homem o pecado poderia sair. A pergunta de número 6 diz o quê? O que devo fazer para ser salvo? Olha que coisa linda. Jesus, ele pagou o preço, ele é a palavra, ele estava no início, mas hoje eu tenho um preço a pagar. E não é um preço de dinheiro. Olha só o que eu devo fazer para ser salvo. Marcos 16, 16, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. A pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Acreditar em Jesus e ser batizado. Muitas pessoas dizem que creem em Cristo, mas tem um grande receio de descer as águas do batismo, tem medo, né, de ser batizado. Por quê? O batismo é uma bênção. Você está selando ali tua vida com Deus. E nós vamos para a 7ª e última pergunta. Eu consigo comprar a minha salvação? Será que existe um preço? Posso pagar? Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A resposta para essa pergunta, se eu consigo, comprar a minha salvação, ela simplesmente é não. Somente sou salvo pela fé em Jesus. Hoje nós vimos esse estudo e é uma bênção a gente entender essa salvação. Entender que o que Jesus tem feito por nós, as bênçãos que Jesus tem derramado em nossa vida, para a nossa vida. Você e eu precisamos estar ligados, conectados com Cristo, porque Ele é fiel em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo estudo. Vamos fazer uma oração agora. Amém? Vamos fechar com oração, chave de ouro. Pai querido, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado pelo terceiro passo. Continue abençoando essa vida, essa família. Que o teu nome seja engrandecido através dessa família e dessa vida. Em cada estudo, Pai, vai colocando sua vitória e sua graça. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Olha só, o próximo passo, o próximo estudo será os mandamentos de Deus. Quarto passo. E nós vamos nesse próximo vídeo falar sobre os mandamentos de Deus. Um grande abraço, fiquem na paz e até o próximo estudo. Tchau, tchau.